Olá, alunos. E aí, agora estamos aqui mais uma vez para apresentar a nossa revisão e depois as nossas atividades, né? Quer dizer, as atividades que vocês vão fazer. E Então, esperamos... Pois não, pode falar. vamos dar início então à revisão, que é rapidinho. Vamos lá, pessoal, ver os conceitos principais que nós abordamos durante a aula. Vamos aqui para a tela. Aula 5.2, arte egípcia e grega. Então, nós fizemos aí leitura, discussões sobre a arte egípcia, né? Que tem características específicas importantes, interessante destacar, como, por exemplo, que a arte está ligada à religião. Nós observamos aqui por meio das imagens, que eles utilizam muito de simbologias, de muitos detalhes, né? Eles determinavam regras rígidas que deveriam ser seguidas pelos artistas na apresentação desses trabalhos aí encomendados. Aí. Isso, como a lei da frontidade, que é a representação da figura de objeto em primeiro plano com o corpo de frente, como nós observamos aqui, o ombro está de frente desses três personagens aqui, e os pés e cabeça de perfil, né? Os pés e braços, e mãos e cabeças de perfil. Então, a lei da frontidade relaciona o quê? Ombros para frente. É como se eles não dominassem a técnica de fazer a imagem do rosto, né, professor? Sim. Apesar que era uma arte muito simbólica, muito para retratar ali o cotidiano, a vida do faraó. Então, eles utilizavam de muitas simbologias. Então, eles não tinham preocupação de detalhar ali o corpo humano. E as grandes criações arquitetônicas, né? As grandes destaques do Egito, né? Os maiores símbolos da arquitetura e da arte egípcia. São as pirâmides, né? As pirâmides. Eles buscavam, então, a perfeição divina imutável, ou seja, essas construções existem até hoje. Podemos apreciar o trabalho aí desses povos, né? Muitas vezes destaque aí para o tamanho da pirâmide em relação ao tamanho dos camelos das pessoas. O segundo tema, então, foi a arte grega, né? Na arte grega, isso mesmo. Com um padrão estético, né, da aparência da arte grega, serviu de referência para a estrutura do pensamento filosófico, estético e artístico do Ocidente. Olha aí a importância, né? O valor e o cuidado que eles tinham com a aparência das coisas, né? Busca pelo belo, né? Buscando o belo e o realismo, o naturalismo. Né? Como a expressividade, as emoções, os gestos, né? A interação também entre as figuras, mostravam aí que eles foram cada vez mais dominando a técnica, né, da escultura de representar ali o homem, o corpo humano, bem natural. Pois é. Podia ser visto de todos os ângulos. De maneira que podia ser visto até sobre todos e quaisquer ângulos. Os antigos gregos perpetuaram sua mitologia, né, na literatura, na filosofia, na música, no teatro, pintura, escultura, arquitetura. E os 12 deuses gregos se reuniam num lugar chamado Panteão, né? Então, aí, como nós estamos vendo, a professora destacou aí, né? Escultura aí dos as deuses. As esculturas de todos os deuses gregos. Da mitologia, da religião grega. Nessa figura, nós observamos aí o domínio da técnica dos movimentos nas esculturas, né? Essa imitação aqui é mímese, né? Que é a imitação, eles buscavam a imitação perfeita do corpo humano nas esculturas, né? Um conceito de Aristóteles. Que é algo, né? assim, bem complexo, né? Então, aqui essa escultura, aqui em forma de dormindo, né? Sai em forma de dormindo. Eles diziam que a arte era imitação do real, né? Então, aí estamos vendo aí a figura de um dos deuses, né? Isso. Então, essas são as nossas referências, que não foi apresentado na aula anterior, aqui nós trouxemos para vocês. Então, estudantes, esses foram o nosso tema, né, dessa aula 5.2. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e estão aí afinados para fazer os exercícios. Então, vamos para a revisão dos exercícios daqui a pouco. Voltamos com vocês. Vamos lá. Então,
Então vamos para a atividade de sala, vamos direto aos exercícios. Espero que vocês tenham feito, viu, pessoal? Não deixe de fazer as atividades, não fique esperando aqui as nossas correções, não é, professor? Porque eles precisam também exercitar. Testar a si mesmo, né? Você precisa saber, será que eu estou realmente sabendo? Então, se aprendeu o conteúdo... Caso você tenha uma dúvida realmente assim, né, imbatível, então você tem que voltar, tem que conferir com a nossa correção. Então vamos para a questão 1. No Egito Antigo foram desenvolvidos sistemas de escrita de maneira simultânea, representações artísticas, muitas vezes essas duas expressões se completavam. Esse sistema de escrita é conhecido como? E tem aí vários sistemas, né? Hieroglifos, pictogramas, glifos ou alfabeto. Então, qual era o sistema de escrita já desenvolvido aí pelos egípcios? Vamos ver qual é a resposta correta. Hieroglifos, quem acertou? Hieroglifos, você fala bem rápido, né, professor? Hieróglifos. Hierógrafos. É uma palavra bem difícil, mas tem um acento ali. Pouco usado atualmente. Né? Exato, mas que foi... aí um grande avanço da civilização, né? É verdade. Destacando aí que é o que rompe com a... Dos primeiros sistemas de escrita, né? E os egípcios foram que trouxeram isso aí. Então, e eles romperam, então, com destacar. a pré-história, né? Devido à criação da escrita, desse sistema de escrita. A questão 2. A prática de colocar os bens do faraó nas pirâmides fundamentava a crença de que a vida após a morte seria igual à terrena. No que se refere às características da arte egípcia, está correto que se afirma em. Então, temos várias alternativas, né? Acessões, essas que são afirmativas relacionadas à pergunta. Qual é a pergunta? Né? O item da pergunta. Característica da arte egípcia. Então, vamos ver quais estão corretas em relação à arte egípcia. A1. Arte anônima, né, representativa diante de um retrato ou de escultura. Uso de contraste de luz e sombra. Lei da frontalidade e ausência de perspectiva. Sem claro escuro, com indicação de relevo, as representações revelam sentimentos. Então, algumas dessas aí estão corretas, outras não. Vamos ver o que tem a ver com as características da arte egípcia. Exato. Então, vamos para as alternativas. Qual será a alternativa correta? Quais estão corretas? São mais de uma. Então, temos 2, 1 e 3. Vamos ver por que a 2 e a 4 não está correta. Uso de contraste e luz e sombra. Não há. Né? Ainda não. E sem claro e escuro, com indicações de relevo, as representações revelam sentimentos. Então, essa palavra-chave aqui que nós observamos que não há representação de sentimento, porque os rostos eram praticamente... Ao contrário, é a ausência de sentimentos. Isso, então... Ficou bem destacado na nossa aula. Isso, então letra C, apenas 1 e 3. Questão 3. Os artistas gregos dispunham de técnica bastante aperfeiçoada, que diferem da arte egípcia. No que se refere à arte grega, assinale... V para verdadeiro. V para as afirmativas, verdadeiras, e F para as falsas. Então, ali, primeiro veneravam a beleza e buscavam perfeição. A arquitetura não era muito desenvolvida. A mitologia valorizava a cultura do trabalho. Os temas religiosos eram importantes. Qual a alternativa de marcação correta, né? Então, o certo era a gente já ir respondendo aqui, verdadeiro, falso, mesmo, falso. Vamos ver logo aí. Não, pode ser que a gente não consiga acertar. Então, vamos direto à resposta. Então, vamos ver. Venerava a beleza. Está correto, né? Venerava uma beleza e buscava a perfeição. Falso. A arquitetura não era muito desenvolvida, então é falso. Muito pelo contrário. Ao contrário, né? Terceira, a mitologia valorizava a cultura do trabalho? Não, valorizava a relação do homem com os deuses, né? Não a cultura do trabalho. E, por último, verdadeiro, que os temas religiosos eram importantes. Sim, porque eles adoravam vários deuses, destacavam muito a arte também relacionando os deuses, destacando os deuses. Questão 4, uma questão mais complexa,
que foi de concurso, né? De provas de concurso. Então, vamos ver qual é a pergunta. Considerando a arte egípcia e grega na antiguidade, especialmente a escultura, podemos afirmar corretamente: o Mediterrâneo, situado entre a Europa e a Ásia, impediu qualquer influência entre estas sociedades. A escultura egípcia configurava uma visão idealizada do homem. Os egípcios, assim como os gregos, rejeitaram associar a arte às concepções religiosas e ao poder. Os egípcios foram professores dos gregos na arte da escultura, fornecendo-lhes a inspiração e, mais importante, a técnica. Os gregos, assim como os egípcios, veneravam a beleza e buscavam a perfeição. Então, são várias acessões e somente uma está correta. Que a gente tem que ler com cuidado e atenção para poder... Está tratando das duas culturas, não é isso? Tem que então, ter podemos, uma concentração grande. Exatamente. Para não então, perder o tem que fio ter da meada. muita leitura. Então, a correta é a letra D. Os egípcios foram professores dos gregos na arte da escultura, fornecendo-lhes a inspiração e a importante técnicas, né? Então, os egípcios também foram professores dos gregos na arte da escultura. E na arquitetura, só que era totalmente diferente, né? Eles foram grandiosos também na arquitetura, esculturas, porém, diferencia, né, de uma cultura para outra. Vamos para a próxima questão, questão 5, que é uma questão discursiva. A questão discursiva ela é bastante importante, porque dá a possibilidade do estudante pesquisar mais sobre aquele tema. Vocês não precisam responder de acordo às nossas abordagens, né? Verdade. Até porque nem sempre a gente consegue ampliar, trazer muitas informações, detalhes importantes. Nós, devido ao atender ao currículo, né, de arte do primeiro ano, nós buscamos trazer o que é mais importante para vocês. Porém, há uma... Nada impede que você se interesse e pesquise mais. Conhecer mais, assistir vídeos que trazem informações assim, bem detalhadas, né, sobre a arte aí dessas civilizações. Então, que vocês estejam atentos a pesquisar mais, estudar mais. E as questões discursivas, e treinando a redação, porque vocês vão passar por esse processo de serem avaliados pelas redações do Enem, então já vai... Você já tem que ir né? treinando para defender a sua opinião sobre algumas coisas, né? Vocês aprendem lá em língua portuguesa, como que são as técnicas de escrita, de redação, a gente vai colocando em prática. O desenvolvimento, a conclusão, tudo isso. E é muito importante, então, que você pratique bastante escrever a sua leitura e escrita, ideia, né? Antes a leitura. Depois a escrita, porque a gente só consegue escrever sobre o que conhece, aquilo que você entende bem através da leitura. Aquela questão lá, a questão 4, uma questão que se você não ler com muita atenção, com muito cuidado, você pode se perder ali e não saber discernir a resposta correta. Então, vamos aqui. Vamos ver o padrão, então, de resposta para essa questão? Vamos lá. Lembrando, estudante, que vocês não precisam responder igual ao que nós colocamos aqui, né? Um texto que nós colocamos. Vocês podem ampliar e trazer novas informações ainda. Eu vejo muito isso nos trabalhos esta classe, que os alunos trazem informações que nós não abordamos durante a aula. Então, sobre... E o trabalho assim fica enriquecido. Isso é positivo, hein, gente? Isso. Então, a pergunta foi, a cultura grega era focada no ser humano, antropocêntrico, né? A cultura grega era focada no ser humano, ou seja, antropocêntrico. Era focado no homem? Escreva como se pode notar o antropocentrismo. Não está perguntando, está afirmando isso aí, né? Escreva como se pode notar o antropocentrismo, que antropo quer dizer homem, centrismo, homem no centro, né? No centro ali da cultura, no centro das atenções na arte, na cultura grega. Então, vamos ver. A escultura buscava representar a figura humana da maneira mais perfeita possível, como nós observamos nas imagens, né? Os deuses eram vistos como humanos, com paixões, fraquezas e virtudes, né? Exato. Além de seus superpoderes também. Porque eles tinham superpoder, mas tinham suas fraquezas também.
Certo. Então, estudante, nós temos aqui uma sugestão de material complementar para você ampliar aí seus conhecimentos, né, sua compreensão sobre a cultura grega. Então, ó, para você saber mais sobre mitologia grega, lembrando que muitos filmes abordam a mitologia grega, inclusive um filme muito recente aí que está no cinema, trata da mitologia grega. Aliás, o filme ele perpassa, eu não vou falar para não fazer propaganda, né? Mas o filme ele perpassa por várias civilizações, desde a egípcia, grega, período medieval até o contemporâneo. Então, um filme muito interessante e você, estudante, vai entender melhor o filme com essa leitura aí da cultura desses povos, né? Quando Então, fala no nome dos deuses, aí você já identifica. Mas os nossos alunos, nossos jovens de hoje, professor, com a tecnologia, né, de internet, enfim, eles têm muito conhecimento, eles sabem muito, né? Porque eles são interessados por temas relevantes, né? Então vamos voltar aqui só para ver quais são os filmes, né? A indicação aqui do material complementar, que é os 10 melhores filmes de mitologia, sobre mitologia grega, curiosidades mitológicas, tá? Então vocês podem pesquisar aí nessa plataforma de vídeo. Aí no YouTube, como está lá escrito, né? E aí você vai lá e você vai ter acesso a essa coletânea, e aí você vai escolher algum e vai se desenvolver bastante com esse conhecimento aí, né? Exato. Então, estudante, foram essas, né, as atividades de hoje para vocês, aí exercitar e avaliar se você conseguiu compreender os conteúdos abordados. Espero que vocês tenham gostado e damos continuidade às nossas aulas, viu? Então, ficamos aguardando vocês. Vamos lá. Até a próxima aula.